Irmãos, então vamos dar início à nossa aula sobre a Confissão de Fé de Westminster. Nós estamos aí no finalzinho do curso. Falta apenas mais 2 capítulos além deste, dos Sínodos e Concílios, que a gente deve fechar hoje. E aí haverá mais 2 capítulos da Confissão de Fé. Um sobre o que acontece com alguém quando morre, a relação do corpo e espírito nessa dinâmica toda, ressurreição final. E também a aula sobre o julgamento final, que é quando Cristo volta. Então haverá esses 2 capítulos a serem vistos, né? E aí assim a gente fecha todo um curso aí que já iniciou, já tem quase 2 anos dentro dessa temática da fé reformada, da Confissão de Fé de Westminster. Na aula de hoje é a segunda aula dentro desse tema dos sínodos e concílios. É um capítulo pequeno da Confissão de Fé, mas que na aula passada a gente acabou ficando mais nas questões práticas sobre o funcionamento, né, dos concílios da Igreja Presbiteriana do Brasil, quando vocês puderam perguntar, interagir, e acabou que nós ficamos basicamente respondendo questões bem práticas de como funciona a Igreja Presbiteriana do Brasil. E a Igreja Presbiteriana é exatamente uma igreja que funciona pela sua perspectiva conciliar. Ela é uma igreja governada por concílios, desde a igreja local, que é governada pelo conselho da igreja, que é o pastor e os presbíteros. Os presbíteros são eleitos pela igreja, aqueles que são membros aqui já sabem muito bem como que é esse processo. De tempos em tempos tem eleição, e aí a gente gasta um tempo preparando a igreja, falando das qualidades daqueles que devem ser eleitos a presbíteros. Mas a estrutura continua acima da igreja local. Então você tem uma junção de igrejas, eu vou só passar aqui rapidinho, que você chega no presbitério. Então o presbitério é uma região pequena que agloba as igrejas presbiterianas. No nosso caso, Colatina tem 5 igrejas presbiterianas do Brasil. Você tem então em São Domingos, você tem São Gabriel da Palha e Vila Valério, e aí você compõe um presbitério. Naturalmente que existe congregações, uma em Marilândia, que pertence à 5ª Igreja de Colatina, e a congregação de Governador Lindenberg, que pertence à Igreja de São Domingos do Norte. Então, desta forma, você forma um presbitério, que no nosso aqui tem como nome PNCA, a sigla, que é Presbitério Noroeste Capixaba. Normalmente essas siglas quase todas estão relacionadas à geografia mesmo, tá bom? Então Vale de São Mateus, Presbitério Norte do Estado, são alguns nomes de presbitérios aqui próximos a nós. O nosso é Presbitério Noroeste Capixaba. Quando você tem um grupo de presbitérios, você tem então aquilo que é chamado de sínodo. O sínodo, então, é uma junção de presbitério. O nosso sínodo é chamado aqui de Sínodo Minas e Espírito Santo, que pega parte de Minas Gerais, Aimorés, Resplendor, essa região aqui perto, e também partes do estado do Espírito Santo. Então, junta o grupo de presbitérios e formam um sínodo. Há mais de um sínodo no Espírito Santo, há um sínodo relacionado na região de Vitória, um que pega para cima e outro que pega para baixo, aí na região de Vitória. Então, nós temos, naturalmente, que vai também para outros estados, né? São sínodos que encontram com outros estados. E, nacionalmente falando, você tem aquilo que nós chamamos de Supremo Concílio, que é a reunião que envolve todos os representantes de todos os presbitérios da igreja. A reunião do conselho da igreja acontece várias vezes ao longo do ano. A reunião do presbitério acontece pelo menos uma vez, mas normalmente acontece 2 vezes aqui na nossa região. Uma para ser ordinária, ter os relatórios e tudo mais, e a outra para definir para onde o pastor vai no próximo ano, como que a igreja fez. A igreja convidou o pastor X, então o pastor vai para a igreja X no próximo ano. Isso normalmente acontece um pouquinho antes, em torno aí de outubro ou novembro. Esse ano aconteceu em outubro, por exemplo. E aí tem essa definição. E você tem, no início do próximo ano, no caso aqui é sempre no primeiro final de semana de janeiro, a reunião chamada ordinária do presbitério, onde você tem eleição da diretoria e tudo mais. O sínodo, a reunião acontece a cada 2 anos de forma ordinária. A cada 2 anos há uma reunião
do sínodo que acontece em qualquer uma das cidades que abrange o sínodo, né? E a reunião do Supremo Concílio acontece a cada 4 anos no nosso país. Cada uma dessas instâncias tem a sua diretoria. Existe a diretoria do conselho, existe a diretoria do presbitério a gente chama de comissão executiva do presbitério, do sínodo e do Supremo Concílio. E a comissão executiva se reúne mais vezes, né, no caso de presbitério, sínodo e Supremo Concílio. Todas as vezes que é necessário, a comissão, como o nome já diz, executiva, é a comissão que executa aquilo que o plenário decidiu para que a coisa aconteça ao longo do ano, tá bom? Também o Supremo Concílio tem a reunião da comissão executiva que acontece todo ano, no caso da comissão executiva, tá bom? Nós tratamos bastante então disso aqui, daqui elencaram dúvidas, perguntas, práticas, e nós ficamos aí a aula toda basicamente lidando com essa dinâmica. Hoje eu quero voltar para aquilo que nós começamos a fazer, que é ler o texto da confissão e tratar de alguns temas aí mais precisos que a confissão apresenta a nós, tá bom? E fundamentar em um texto bíblico, que é Atos capítulo 15. Então, como que a confissão descreve para nós? Nós já lemos na aula passada, mas vamos novamente ler, e daqui eu vou retirar uns 2 parágrafos para desenvolver um pouco mais, que é talvez o assunto que requer um pouquinho mais de análise. Começa dizendo, vamos ler? Para melhor governo, deverá haver as assembleias comumente chamadas sínodos ou concílios. Qual que é a diferença de um sínodo para um concílio? É só a abrangência, o tamanho. O sínodo normalmente é mais de uma região menor. O concílio normalmente é de uma região maior, mais abrangente, tá bom? Em virtude do seu cargo e do poder, vamos ler? Que Cristo lhes deu para edificação e não para destruição, pertence aos pastores e aos outros presbíteros das igrejas criar tais assembleias e reunir-se nelas quantas vezes julgarem útil para o bem da igreja. Então cabe aos pastores e aos presbíteros convocar. Nunca é a igreja quem convoca uma reunião, é sempre as lideranças da igreja quem convoca. Seja o conselho, seja o presbitério, seja o sínodo, seja o Supremo Concílio. Então, cabe aos líderes, todas as vezes que julgarem necessário, fazer essas reuniões. Aos sínodos e concílios compete o quê? Vamos ler? Decidir ministerialmente. Acorda, pessoal. Vamos começar de novo, vocês estão muito desanimados. Aos sínodos e concílios compete decidir? Aí, controvérsias quanto à fé e casos de consciência, determinar regras e disposição para a melhor direção do culto público de Deus e governo da sua igreja, receber queixas em caso de má administração e com autoridade decidi-las. Os seus decretos e decisões, sendo consoantes com a palavra de Deus, devem ser recebidos com reverência e submissão, não só pelo seu acordo com a palavra, mas também pela autoridade pela qual são feitos, visto que esta autoridade é uma ordenação de Deus designada para isso em sua palavra. A nossa cultura é uma cultura que desvaloriza a autoridade, e a gente não gosta de submeter. Isso não é um princípio bíblico. O princípio bíblico é de uma submissão, não é de uma submissão cega. A nossa submissão é sempre a palavra de Deus, que é a nossa regra maior. Mas uma vez que existe a palavra de Deus como regra maior da nossa vida, tudo que ela estabelece nós cumprimos. E ela estabelece também um governo sobre a igreja. E nós precisamos entender isso, entender que somos governados de forma conciliar
e nos submetemos às decisões de presbitérios, de sínodo, de Supremo Concílio, enquanto essas decisões não firam o princípio bíblico. Uma vez que fira o princípio bíblico, naturalmente que todos nós devemos obediência à palavra de Deus mais do que aos homens. Mas devemos lembrar sempre de que os concílios, as autoridades da igreja, elas não estão nesta posição porque elas querem. Um pastor e um presbítero não é um pastor e um presbítero simplesmente porque eles querem. Nós cremos que Deus é quem levantou esses homens, o processo foi feito para que isso acontecesse, eleição da igreja e tudo mais. Então nós precisamos de submissão àqueles que estão investidos de autoridade constituída pelo próprio Deus. É isso que a confissão está dizendo. Ela está dizendo que a submissão maior é a palavra de Deus, mas a gente deve, então, obediência às autoridades da igreja, por elas estarem expressando a palavra de Deus e pelo cargo que elas ocupam de serem líderes sobre o povo de Deus. Sem ser neste domingo passado, no anterior que eu dei aula, eu tratei muito dessa autoridade local da igreja, que foi quando nós falamos da disciplina eclesiástica. Quem realiza a disciplina não é o presbitério, não é o sínodo, não é o Supremo Concílio aos membros da igreja. Quem realiza é o conselho da igreja. Existem esferas de ação para cada um destes concílios. E uma vez que isso é feito por causa de quê? É feito por causa da autoridade pessoal do indivíduo? Não, é feito por causa da função que Deus deu a eles, porque Jesus é o cabeça da igreja e ele colocou liderança para exercer essa autoridade espiritual. Muitas vezes a gente no dia a dia, a gente acaba ficando muito preso às questões administrativas, achando que a maior função de um presbítero é a questão administrativa. E não é isso. Óbvio que é também. Mas a função é a função também espiritual, de disciplinar alguém, na hora que alguém vai se tornar membro da igreja. Quem é que torna alguém membro da igreja? Quem é que disciplina alguém? Na igreja presbiteriana não é o pastor, é o conselho da igreja. O que o conselho está dizendo? Ele está dizendo, esta pessoa está apta para ser tratada como um membro da fé. Por isso ele pode ser recebido como membro da igreja. O conselho diz, essa pessoa não está apta. Naturalmente que nós não temos como julgar, nós a liderança, julgar o fórum íntimo das pessoas. A gente julga aquilo que as pessoas expressam nas suas falas e aquilo que pode ser visto. Diante desse quadro, é uma grande autoridade, uma grande responsabilidade, quando as autoridades da igreja inserem alguém na igreja e quando as autoridades da igreja excluem alguém da igreja. Eles estão fazendo aquilo que a Bíblia diz que deve ser feito, lá em Mateus capítulo 18, quando vai dizer da autoridade de ligar e desligar. Aquilo que será ligado aqui é ligado no céu, o que será desligado aqui é desligado no céu. Dentro de uma dinâmica de quando o conselho faz isso de forma correta. Isso dá a você, membro, a responsabilidade de dizer, olha, se a igreja recebeu essa pessoa como membro, tudo indica que ele é membro, ele é irmão na fé. Eu devo desfrutar da comunhão dele como irmão na fé. O conselho disciplinou. A gente deve tratar ele como disciplinado. Alguém que precisa ser restaurado, alguém que precisa ser acompanhado e alguém que precisa dar prova do seu arrependimento. A pessoa se revolta e não quer passar por esse processo. Então não tem mais o que ser feito. Não deve ser tratado como irmão em Cristo. Deve haver convívio natural, mas não como irmão em Cristo. Nós tratamos disso na aula, 2 aulas atrás, né, como eu falei. É bom você olhar lá, porque lá que está essa base de disciplina eclesiástica. O que nós estamos hoje é olhando os concílios como um todo. Aquelas reuniões de presbitérios, de sínodo, de Supremo Concílio, não apenas local, mas que aconteceram ao longo da história da igreja. Isso não é algo novo para nós. Desde que Cristo instituiu a igreja reúne-se em concílios para tomar as suas decisões, tá bom? Então nós vamos ficar mais nessa segunda parte, tendo em vista que a primeira nós tratamos dentro do capítulo do poder eclesiástico que a igreja exerce, que os oficiais da igreja exercem. 3, vamos ler? Todos...
E é aqui que eu quero tratar um pouco mais, então, hoje, dessa parte envolvendo que os sínodos e concílios, desde o tempo dos apóstolos, quer gerais, quer particulares, ou seja, querem aqueles amplos, querem aqueles mais particulares de cada região, eles podem errar. Essa ideia de podem errar, não é ideia assim, olha, errem que é legal errar, não é isso. É a ideia da possibilidade do erro. Existe a possibilidade do erro de um concílio. Quando o concílio toma uma decisão, não existe uma garantia de Deus de que aqueles homens não vão errar nas suas decisões. Nós não cremos como acontece no campo romano, católico romano. No campo católico romano, o concílio liderado pelo Papa, ele é supervisionado pela ação do Espírito Santo, segundo eles creem, e aí então as decisões realmente religiosas, elas são constituídas como regra de fé e prática em última instância. A reforma diz, não, os concílios, desde o início, eles têm cometido erros e eles estão sujeitos a erros. Isso não significa que toda a decisão de um concílio é errada. Isso significa que a decisão do concílio deve ser sempre conferida com as escrituras. E o que é curioso, muito interessante isso, que esse parágrafo da confissão de fé, e lembra, o que está acontecendo aqui? Está tendo um concílio, um sínodo, uma reunião. A confissão de fé está surgindo como? Não é um indivíduo escrevendo. Reuniu-se as lideranças da igreja, estão discutindo, trazendo a análise sobre determinados assuntos, vão tornar isso em documento, isso é debatido num plenário, chega-se a uma conclusão de um texto, é aprovado, e depois é apresentado naquele contexto histórico às autoridades civis daquela região. Então, quando a gente olha para isso, então você deve lembrar que é um concílio reunido. É um concílio reunido dizendo, os concílios podem errar. Os concílios estão sujeitos a erros. A única regra de fé e prática é a Escritura. Outra coisa curiosa é que essa frase da confissão de fé está exatamente no capítulo onde existe uma boa mudança do texto. Acho que é Deus, né, na sua providência, ele colocou eles dizendo sobre erros em um capítulo que, algum tempo depois, nós entendemos que houve um erro da confissão de fé original. Qual foi o erro? O texto original da confissão de fé, lá no parágrafo 1 e 2, eles são diferentes, principalmente 1. Ele é desdobrado, ele tem 2 textos lá, e tem essa redação aqui. Vamos ler? Magistrados podem legitimamente convocar um sínodo de ministros e outras pessoas capazes, a fim de prestar consultoria e aconselhar nas questões de religião. Assim, se os magistrados forem inimigos declarados da igreja, os ministros de Cristo, por si mesmo, em virtude do seu ofício, ou eles, como outras pessoas capazes, com delegação de suas igrejas, podem se reunir em tais assembleias. Então, o texto inicial, quando foi feito, da Confissão de Fé de Westminster, nessa parte inicial de quem é que pode convocar o concílio a se reunir, o texto original não dizia que eram os pastores e os presbíteros. O texto inicial dizia, que os magistrados tinham essa função de convocar. Eles podiam legitimamente dizer, igrejas reúnem em concílio e tratem sobre tal e tal assunto. E dê para nós o parecer sobre tal e tal assunto. Esse texto era o texto inicial, baseava-se em algumas coisas, dentro do próprio contexto, né? O contexto daquela época ainda não estava claro, essa separação de igreja e Estado, que vai sendo aos poucos. Já havia pensamentos contrários, desde a reforma isso vai ficando mais intenso, mas esse é um movimento devagar que vai acontecendo, não muda de uma hora para outra, vai sendo levantado questões. A própria Assembleia de Westminster está reunida por uma convocação do parlamento, as autoridades civis daquilo que é hoje a Inglaterra, que convoca para que haja essa reunião deles tratarem de determinadas questões.
E eles basearam, quando fizeram essa decisão, em alguns textos bíblicos. Olha lá alguns textos que eles usaram. Segundo livro das Crônicas. Então, o que nós estamos fazendo aqui agora é mostrando um erro inicial, tá? Que não é mais, nós não temos esse texto. Houve mudança. Isso aqui é só um exemplo de alteração. A gente não crê mais que a autoridade civil deve convocar o concílio da igreja. Então, eu estou dando como exemplo histórico daquilo que a própria confissão diz, que os sínodos podem errar. Está aqui um exemplo de um erro na época, que graças a Deus foi corrigido ao longo da história, né? Segundo livro das Crônicas, capítulo 19, olha o verso 8. Também, depois de terem voltado para Jerusalém, vamos ler. Estabeleceu aí Josafá alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos cabeças das famílias de Israel para julgarem da parte do Senhor e decidirem as sentenças contestadas. Deu-lhes ordem dizendo: assim andai no temor do Senhor, com fidelidade e inteireza de coração. Toda vez que vier a vós outros sentenças contestadas de vosso irmão, que habitam nas suas tendas, entre sangue, lei, mandamento, estatuto, juízo, admoestai-os, e não se façam culpados para com o Senhor, para que não venham grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Fazei assim e não vos torneis culpados. Quem é esse Josafá que vai colocar sobre o povo? Josafá vai chegar e vai estabelecer os levitas, os sacerdotes, os cabeças da família, vai ordenar que eles julguem as apelações. Eles estão dizendo: vocês vão se tornar um concílio para fazer tais e tais coisas. Quem é Josafá? Qual é o cargo que Josafá ocupa? É o quê? Alguém falou aí. Rei. Então, um texto como esse fez com que eles achassem que um rei pode, então, colocar lideranças religiosas sobre o povo. Porque é isso que Josafá está fazendo. Josafá está colocando levitas, sacerdotes, aqueles que vão julgar, e está dizendo: vocês vão fazer isso, 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 isso. Então, eles estão usando um texto de Crônicas. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 29 e 30, você vai encontrar também movimentos nesse sentido, que é Ezequias. Abra lá, a gente não vai ler o texto todo, óbvio, por causa do nosso tempo. Olha o verso 1. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. Você está vendo um rei. E reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez o que era reto perante o Senhor. E aí, dentre várias ordens, você vê o título aí: ele mandou abrir o templo, os levitas purificam o templo. Josias, olha lá o capítulo 30, Josias não, Ezequias, né? Eu estou falando Josias, mas é Ezequias. Olha lá o capítulo 30, Ezequias mandou celebrar a Páscoa, que era o sacramento daquela época. Então você está vendo um rei fazendo estas coisas. Esses foram os textos que a confissão de fé usou, um dos textos que a confissão de fé usou para dizer: olha, nós devemos reconhecer que as autoridades civis devem a eles a responsabilidade de convocar a igreja a tomar as suas decisões. Mais um texto, Isaías 49, verso 23. Vamos ler? Reis serão os teus aios, então aqueles que vão te conduzir e tudo mais, e rainhas as tuas amas, a ideia de quem cuida. Diante de ti se inclinarão como o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés. Saberás que eu sou o Senhor, e que o esperam em mim não serão envergonhados. Então está dizendo, o rei tem como essa função cuidar da igreja, e como eles cuidam da igreja, então eles devem ter poder para convocar a igreja a se reunir nos seus concílios e tomar tais e tais decisões. Como você responde a isso? Eu mostrei textos bíblicos, né? De Crônicas, lá, por exemplo. Como é que você responderia a isso? Por que isso está errado? Se eu até citei textos bíblicos. Pode ser só um por vez, para não ficar muito confuso.
Eu já dei a dica que está errado, tá? E até já mudaram, já não existe essa decisão. Então, já tem a dica aí para o caminho a seguir. Pastor, será que essa inclinação para eles pensarem assim não é devido ao fato de que os reis do Reino Unido têm uma autoridade máxima na igreja? Tá, você está indo para a questão histórica. Mas e os textos bíblicos que parecem indicar isso? Mas alguns textos bíblicos também foram submetidos, no caso de Ezequias, por exemplo, não tinha ninguém, né? Então ele teve que assumir. Ezequias, Josias, vai mais um pouco, Angélica. Você vai estar certo, entende? Você está certo, eu só quero te forçar a ir mais um pouco. As situações dos líderes, dos reis aí que foram citados, era porque não tinha ninguém, estava tudo destruído. Israel, eles descobriram os textos e eles tiveram que edificar tudo novamente. Mas não é bem isso não. É a função do rei em Israel. A gente tem que fazer uma grande análise, e aí que vem a entender a Bíblia dentro do seu contexto. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, e a gente tem que... O Antigo Testamento é palavra de Deus, como o Novo Testamento é. Não é que o Antigo é inferior ao Novo. O Antigo é palavra de Deus, como o Novo é. Agora, ele é palavra de Deus dentro daquilo que Deus disse que é para ser. Quando você olha para Israel, como que Deus tratava Israel? Israel era o quê? Israel era o povo dele, e ao mesmo tempo uma nação. Ele chama Abraão e diz que vai fazer uma multidão. Essa multidão vai carregar, vai levar consigo o nome de Deus, vai ser a nação de Deus no mundo. As demais nações devem ver Israel, ir até Israel, crer no Deus de Israel, vai seguir as leis e tudo mais. Dentro dessa dinâmica, Deus estabelece sobre Israel autoridades que são diretamente ligadas a ele, que é um rei, o profeta e o sacerdote. Então é uma teocracia, embora aqui nesse momento já é uma teocracia governada por uma monarquia. Então isso passa a ser uma monarquia teocrática. O rei é indicado pelo próprio Deus. Até as escolhas do rei, lembra? Não era o povo que escolhia, não era um parlamento, não, vinha e ungia alguém sobre essa escolha. Davi vai se tornar rei e tudo mais. Então aqui, o que nós temos aqui, não é uma autoridade apenas civil. O rei era autoridade espiritual sobre uma nação que era uma própria igreja. É um governo que esse rei fazia, não apenas politicamente, mas era um governo espiritual. Inclusive um rei era bom ou mau, se ele cumprisse o mandamento de Deus. Não tinha uma constituição, nada disso. Era a lei do Senhor acontecendo na história. Israel vai perder a sua função de Estado, vai sendo atacado de várias formas, abandona Deus em vários momentos, e aquilo que Israel apontava é cumprido na pessoa de Jesus Cristo. Lembra que quando Jesus vem, ele é o rei, o profeta e o sacerdote. Então, o reinado de um rei em Israel era sombra de um reinado de Cristo. O profeta em Israel era a sombra do profeta que é Cristo. O sacerdócio que acontecia em Israel era a sombra do sacerdócio que acontecia com Cristo. Cristo vem no momento em que Israel não tem um rei governando sobre a nação. Não tem mais. Desde o período lá do exílio, eles vão perdendo suas questões e tudo mais. E quem está dominando naquele contexto é Roma. Chegam-se para Jesus com uma moeda dizendo: é lícito pagar imposto a César? Por que era lícito pagar imposto aos governantes de Israel? É bíblico. Você vai no Antigo Testamento, está cheio da tributação que acontecia. Salomão, na hora de construir o templo, houve tributação e tudo mais. Então, que deveria pagar tributo a rei, isso era claro no Antigo Testamento, daquele que governava. A pergunta é: esse que está reinando não é da casa de Judá, é César. É lícito pagar tributo a César? Aí Jesus pega aquela moeda e pergunta: de quem é essa esfinge? De quem é essa imagem? Lembra? E aí o que eles respondem? De César. E aí ele diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Interessante que o conceito aí por detrás está envolvido a palavra imagem. A pergunta é: de quem é essa imagem, essa esfinge? E ele diz: essa imagem é de César. Ele diz: então você dá a César o que é da imagem dele.
e dá a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? Nós. E nós somos o quê? A imagem de Deus. Porque normalmente o Estado quer fazer com que nós nos tornemos cativos ao Estado. Nós não devemos nos dar ao Estado. Nós somos de Deus. A imagem que somos nós, é isso que ele está contrastando. A imagem da moeda, dê a César. E a imagem que são vocês, dê a Deus. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Com isso, Jesus também está deixando bem claro que há uma distinção na nova aliança entre o Estado e a igreja. Em alguns momentos eles chegam para Jesus e perguntam: é agora que você vai restaurar o reino de Israel? É agora que você vai trazer um rei para reinar em Israel? É agora que você vai reinar? Jesus disse: o meu reino não é deste mundo, o meu reino não vem em visível aparência. E Jesus me ensina claramente que ele está instituindo o seu reino através da igreja, e não de César. O governo civil continua tendo seu lugar na Escritura. Paulo lida com um governo terrível, que é o governo de Roma, contra a fé cristã. No final das contas, Paulo vai até morrer debaixo da espada de Roma. E ele vai escrever Romanos 13, dizendo: toda autoridade é constituída por Deus. O que você deve fazer às autoridades? Ele diz: paga o imposto, faça isso, faça aquilo outro, mas nada mais religioso, entende? Nada mais religioso. Tem uma disciplina na igreja lá. Eles não vão consultar Roma para ver o que eles acham. Não tem mais isso. É a igreja separada do Estado. Então, e aí você falou bem, o contexto histórico era um contexto onde as autoridades civis interviam na igreja, a igreja intervia no civil, havia uma mistura. Estão naquele processo de mudança, e aí eles leram o Antigo Testamento, errando a interpretação nesse sentido, entende? Achando que o rei do Antigo Testamento é igual a um rei do Novo Testamento, e não é. Às vezes a gente comete esses erros. As pessoas pegam lá: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E a pessoa diz: olha, o Brasil. Não, não é o Brasil, não tem mais uma nação. Quem é a nação agora? Somos a igreja. Em todas as nações vai ter gente da igreja. E a igreja não é mais de uma nação. A igreja é multicultural. Multicultural. Então as promessas aplicadas a Israel no Antigo Testamento enquanto nação, elas se cumprem na pessoa da igreja. A igreja é chamada do Israel de Deus na Escritura. Nós somos agora, lá em Pedro, sacerdócio santo, nação santa, sacerdócio real. Nós somos sacerdotes, nós estamos reinando com Cristo, entende? Cristo está reinando. O governo de Cristo hoje sobre a igreja não é com a autoridade civil, é com os presbíteros e pastores. Esse é o governo. Então a confissão de fé naquele primeiro momento, ela caminha equivocadamente. Mas logo, desde aquele contexto, já se foi se posicionando. Enquanto ela estava em sua fase de ser publicada, oficializada, a Escócia, por exemplo, que pertence ao Reino Unido, a Escócia tinha gente lá na Assembleia que participaram. Aliás, foram os presbiterianos escoceses que influenciaram muito no texto final da confissão como um todo. Eram um dos teólogos mais brilhantes, né? Não é por ser presbiteriano não, mas era. Lembra que aqui você tinha mais do que presbiterianos na Assembleia de Westminster. Você tinha gente congregacional, congregacional não sei exato, acho que congregacionais também. Você tinha mais denominações envolvidas, mais fé reformada, né? Mas lá eles não são predominantemente anglicanos? Como? A Inglaterra é anglicana. Hoje é complexo isso, né? Ela vai passar por movimentos na história. Mas essencialmente é. Isso. Ela vai passar por momentos na história. Ela começa com uma reforma fajuta de um rei. Vem ao contrário do que aconteceu com Lutero e Calvino, onde parte inicialmente religiosa. Ela começa com uma reforma do Estado vindo sobre a igreja. É Deus usando de várias formas. Aí eu estou sendo muito simplista, resumindo uma longa história, que aí você vai ter os movimentos de conflitos. Mudava-se um rei, vinha um rei católico e queria impor o catolicismo. E aí havia Maria, tudo, sanguinária, por exemplo, perseguição e tantos mais. E você tinha momento em que vinha reis protestantes e dizia: não, nós vamos caminhar para a linha da protestante.
Dentro desse movimento vai surgir um grupo chamado de puritanos, que vão dizer, nós queremos uma reforma religiosa, uma vida pura, doutrina pura, governo puro e tudo mais. Dentro dessa igreja, entre aspas, estatal, surge um grupo de pessoas bem mais aliançados com princípios. E aí você vai ter um desenvolvimento desse grupo chamado dos puritanos. Nessa época, nesse contexto todo. Aí assim, isso vai mudando várias vezes, né? Aí, por exemplo, quem está assumindo agora, o parlamento tinha tirado um rei e está colocando um outro, e há uma convocação da Assembleia de Westminster. Aí esses religiosos que estão reunidos, eles são de várias regiões. Por exemplo, vem gente da Escócia, lá eles já estão experimentando um presbiterianismo avançado, porque lá teve um John Knox, que foi estudar lá em Genebra, por exemplo. E ele, presbiterianismo não nasce na Inglaterra, nasce na Escócia com John Knox. Ele é o pai do presbiterianismo. Mas vários aí são calvinistas, né? Tanto anglicanos eram calvinistas. Então, o calvinismo abrangeu várias linhas nesse movimento. Então, eles são, por exemplo, vão participar da Assembleia. Alguns teólogos da Escócia. Esses são os muito influentes, teologicamente capacitados lá dentro para influenciar. Deu para ter uma ideia? Angélica, eu fiz um resumo assim, ó, bem corrido, entendeu? Mas deu para, dessa parte histórica lá, deu para entender, né? Joia. Mas, por exemplo, a Escócia, como eu estava citando, ó, olha a Escócia. Em 1647, ainda enquanto a confissão está sendo aprovada, na Escócia recebeu o documento da Confissão de Fé de Westminster, mas já fez uma qualificação. Nesse item sobre os magistrados, eles disseram assim, isto só em lugar que a igreja não está organizada. Percebe? Eles estão dizendo, essa função do rei de convocar, lá na Escócia, é só enquanto a igreja não tem um lugar aí que a igreja esteja organizada. Porque na Inglaterra estava vivendo esse drama mesmo. Não tinha como, tinha que ser um rei convocar e fazer as coisas acontecerem. Mas onde a igreja está organizada, quem convoca são os líderes religiosos, as assembleias. Esse grupo lá, posteriormente, vão ir para os Estados Unidos. Há uma perseguição que acontece nessas mudanças de reis e tudo mais. Nos Estados Unidos, por exemplo, após a Guerra da Independência, em 1788, aí a gente está falando de mais de 100 anos já de confissão de fé existindo, eles olham para esse texto e dizem, não, esse texto não é correto. E aí cai-se esse texto e fica com esse que a gente leu até agora praticamente. Então percebe um exemplo de um erro de um concílio, né? De um erro de um concílio que foi corrigido ao longo do tempo, mais precisão, entendendo que quem convoca não são os líderes. E aí no sínodo de Nova York, Filadélfia, foi quando então caiu esse item em 1788 e surgiu a nova redação, juntando e especificando melhor a partir do capítulo 1, do parágrafo 1, melhor dizendo. Ficou muita informação? Deu para entender? Confuso? Você não precisa decorar tudo, basta você lembrar o seguinte, os concílios podem errar. Um exemplo, no próprio capítulo teve um erro, e foi corrigido pelas próprias escrituras, né? Pelas próprias escrituras. Por que isso? Porque olha Efésios capítulo 2 e 20. Porque a igreja está edificada não sobre concílios, mas sobre apóstolos e profetas. Eles são a pedra angular. A pedra, o fundamento, melhor dizendo, sendo Cristo Jesus a pedra angular. Olha Efésios capítulo 2. Pastor. Ariel. Como que não ficou muito clara essa questão da mudança, pelo menos para mim, né? Como que eles decidiam a mudança nessa atualização de correção? Eles faziam reuniões, eram vários concílios. Concílios, como hoje tem, a cada 4 anos, por exemplo, a gente tem o concílio do Supremo Concílio, entendeu? Da Igreja Presbiteriana. Então, lá na Filadélfia, em um dos concílios, disseram, não, esse texto
deve ser alterado, porque nos Estados Unidos você não tem esse contexto onde havia já Estado e igreja interferindo. É a ideia exatamente dessa liberdade, até porque os fundadores foram exatamente perseguidos lá na Inglaterra por causa da religião. Os Estados Unidos nasce através de um grupo que foi perseguido por causa da sua fé, e foram para a Inglaterra, e eles não querem, para a Nova Inglaterra, os Estados Unidos, e eles não querem lá criar dizer, não, biblicamente, não cabe ao Estado interferir na igreja. Estado existe, é bíblico, mas a função dele é uma, e a função da igreja é outra. E aí, então, foi feita toda essa análise. Ok? Internacionalmente, então, tem uma ligação. Não entendi. Mesmo de países diferentes, tem uma ligação, então, os concílios. Sim, a confissão de fé, por exemplo, ela é adotada no mundo reformado em vários lugares, entendeu? Não é só no Brasil, em vários lugares ela é adotada. E teve outros concílios, teve os sínodos anteriores de Dort, você tem vários concílios acontecendo, né, na história. Atualmente nos Estados Unidos, como é que está? Porque teve uma questão lá da igreja presbiteriana, né, que teve um desligamento, né? Sim, mas aí, Ariel, a gente está, saltos de distância, né? Aí, como o liberalismo teológico entrou em muitas igrejas, entrou numa denominação americana que desconsiderou a confissão de fé, não crê mais na confissão de fé, inclusive abraça as pautas identitárias atualmente, de casamento homoafetivo e por aí vai. Mas isso não tem nada a ver com confissão de fé, entende? Eles exatamente não são mais uma igreja confessional. Abriram mão da confissão de fé dessas crenças que nós estamos aqui ensinando. Não é a única, né? Tem várias igrejas que abraçaram esse movimento liberal. Mas você tem igrejas presbiterianas conservadoras lá nos Estados Unidos que mantêm a subscrição à confissão de fé. E diz, não, nós somos confessionais, nós cremos assim, assim, assado. Cremos em Jesus Cristo como sendo Deus e homem, e todas as crenças, né, que a gente tem trabalhado também. Obrigado, pastor. Então, tipo assim, Ariel, uma pergunta dessa é mais ou menos alguém perguntar assim, pastor, e no Brasil? No Brasil a gente tem várias igrejas, entende? Quer dizer, você tem desde uma universal para uma igreja presbiteriana. Então, você tem variedades enormes acontecendo. Então, nesse movimento, a gente tem que estar sempre atento. Quando você lê na matéria assim, igreja presbiteriana na Europa ou nos Estados Unidos, casa homossexual, não é igreja presbiteriana, é exatamente uma igreja que saiu da igreja presbiteriana reformada dos símbolos de fé, tá bom? Somente para concluir, você tinha que, para você convocar o concílio, você poderia, você poderia ter a convocação dos magistrados. Inicialmente, né, o texto inicial, estão reunidos e diz, o que a gente vai fazer? Vamos colocar que cabe aos reis, por causa desses textos citados do Antigo Testamento. A interpretação deles do Antigo Testamento estava equivocada. É como se fosse uma rotina, um rito, para você montar um concílio, você poderia ter, então, você quem teria que ter a convoca? convocação O rei. Suponhamos que o presidente hoje da República dissesse, olha, a igreja presbiteriana reúne em concílio para tratar sobre isso. Um rito. Entende? Era basicamente isso. Na época não era igreja presbiteriana, porque era igreja nacional, né? A igreja nacional. Existe contexto histórico e tudo mais. Mas o argumento teológico está na visão que tem do Estado, no Antigo Testamento. Então, eles validaram nisso, levaram essa interpretação. Fez esse texto. Desde o início, esse item não foi aceito em algumas regiões, como, por exemplo, na própria Escócia, qualificaram, disseram, esse item só pode se não houver igreja organizada. Um lugar onde não existe a denominação organizada. Então, o rei pode fazer isso. A Escócia fez essa afirmação inicialmente. À medida que o tempo passa, lá nos Estados Unidos disseram, não, esse item, a gente vai alterar esse item. Demorou 100 anos depois para você tirar essa... Já tirou esse item e diz, nós vamos adotar o item do quê? Quem é que pode? Separação de Estado e igreja. Isso é um processo que foi acontecendo. A gente deve lembrar que lá na Idade Média, quem escolhia reis era o Papa. Essa relação Papa e reis era extremamente vinculada. Entende? Então, nessa relação, a igreja reformada, ela não se desvinculou totalmente. Ela vai dando os passos para essa mudança. Nesse primeiro momento, lá
na abadia de Westminster, esse era o texto inicial. Isso muda. Agora, qual que é o exemplo aqui, Val? Que é o que é mais importante para a gente. Que é o que a confissão está dizendo. Ela disse o quê? Sínodos e concílios podem... Sínodos e concílios podem errar, lembra? O que eles acreditavam? Eles acreditavam que a decisão deles era infalível? Não. Eles diziam, os sínodos e concílios podem errar. Podem errar. E sempre que um sínodo e um concílio decide, use-se a escritura para ver se a decisão do sínodo e concílio está correta. É importante sínodo e concílio, eles nos ajudam a caminhar na fé, mas eles não são regra de fé e prática. Isso a confissão de fé dizia. Ela cria piamente nisso. E aprove a Deus colocar exatamente nesse mesmo capítulo um exemplo de erro. Entende? Um exemplo de erro. Tá bom? Eu acho que a questão que o Ariel trouxe... Quem? E tal, a questão que o Ariel trouxe. Eu não entendi quem trouxe. O Ariel. Né? Ariel. E talvez uma preocupação é como que uma alteração proposta lá nos Estados Unidos pode vincular mundialmente, assim, no Brasil, né? Uhum. E eu acredito que, assim, deve ter acontecido lá, eles tiveram reunião e deve ter discutido isso aqui, né? Será que essa alteração faz sentido, tá dentro? E aí fazer parte, né? Vamos lembrar que o Brasil é a fé protestante reformada chega ao Brasil via Estados Unidos. Entende? Como que chega a fé aqui para nós? Simonton é dos Estados Unidos, enviado ao Brasil. Então é nessa dinâmica de uma igreja que não inicia automática. Ela inicia já com uma fé que vem de fora para nós. Então isso já é extremamente influenciado nessa formação. E a mudança natural do mundo, entende? Dessa visão, esse amadurecimento. O Estado é uma função e a igreja é outra. Tanto é que a gente vê, onde você tem a junção de Estado e religião, é um fracasso. Entende? É um fracasso. Então é nessa dinâmica, não é porque um decidiu, mas exatamente a igreja adota os símbolos de fé, entende? A igreja adota e ela mesma também faz pequenas alterações nessa adotar. Não, vamos adotar com tais e tais itens, porque tem o elemento cultural, às vezes envolvido, a dinâmica daquilo que é instituído, tá bom? Ariel, ajudou? Sim, né, Ariel? 10 e 10, Ariel. Diga, 10 e 20, diga que ajudou. Irmãos, todo mundo entendeu? Eu falei muitas informações históricas e resumi muito, tá? A história é longa, a parte histórica, né? Para esses concílios e tudo mais. Mas o ponto que você tem que lembrar aqui é o quê? Sínodos e concílios podem errar. Essa é uma visão reformada, desde o início. Daí veio a ideia de só a escritura. Lembra? Só a escritura. E eu dei exatamente um exemplo disso na própria confissão de fé, tá bom? Efésios capítulo 2, verso 20. Edificados dos apóstolos e profetas, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, aqui está a base nossa. Nós cremos que a igreja está edificada sobre o quê? Apóstolos e profetas. Concílios não são a fundação da igreja. Concílios trabalham em cima disso. Nós chamamos de normas e normas nomata. A norma que é normatizada é o concílio. O concílio ele tem uma norma, mas a norma dele tem que ser normatizada pela escritura. Ele não é a norma que regula as demais regras, mas ele é uma regra regulada pela própria escritura. Porque para nós a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E aqui está a base do porquê houve reforma. Lutero foi muito questionado quando Lutero faz algumas afirmações, que eles diziam, mas o concílio tal já decidiu sobre isso, Lutero. O concílio tal disse sobre isso. E Lutero diz, mas a escritura diz isso. A escritura diz isso. As decisões dos concílios estão em choque com a escritura. Então o que a gente faz? Lutero diz, a não ser que eu seja convencido pela escritura somente, eu não posso ser subordinado aos concílios. Daí que vem a reforma. A reforma vai se organizando e vai fazendo seus documentos de fé, como a confissão de fé de Westminster. E nesse documento ela está dizendo, nós não estamos nos colocando na condição da tradição católica. Para nós, concílios podem errar.
Então, sempre uma decisão conciliar precisa ser avaliada à luz da Escritura. Isso não significa que a gente despreza os concílios. Para nós ele é importante, a história é importante, a gente usa a tradição, mas a tradição não é regra de fé e prática infalível. É regra de fé até o ponto que está de acordo com a própria Escritura, tá bom? Atos capítulo 17. Atos 17, 11. Vamos ler? Ora, estes de Bereia, pois receberam a palavra, examinando, eram de fato assim, percebe? Os próprios de Bereia, eles eram mais nobres que os de Tessalônica, porque mesmo que fosse Paulo falando, eles examinavam se aquilo que Paulo estava falando continha no Antigo Testamento. Ele está dizendo, a Escritura está acima daquilo que é anunciado pelos líderes da igreja. Só faz sentido se os líderes da igreja estão anunciando aquilo que a Escritura diz. E isso precisa sempre estar firmado. E aí, Ariel, talvez ajude a fazer um vínculo. Por exemplo, à medida que o tempo vai passando, uma denominação acaba fazendo como foi feito. A gente aceita casamento homoafetivo. Lideranças podem ser homossexuais e podem ser aceitos. Nesse contexto todo, o que as partes fiéis fizeram? Não, nós não aceitamos isso. E aí você teve saídas dentro das próprias igrejas que aderiram a esses movimentos, né? Para permanecerem fiéis. Irmãos, uma outra questão é essa questão com envolvimento civil. Abra rapidinho Lucas, capítulo 12, que a confissão vai dizer, né, que a igreja, os concílios lidam com questões religiosas e não com questões civis. Olha Lucas, capítulo 12. Pastor, chegou a acontecer de alguma igreja ficar com uma opinião diferente, uma posição diferente, e insistir em ser presbiteriano, alguma coisa do tipo? Alguma história desse tipo? Só por curiosidade. Não, Ariel, ser presbiteriano é um nome, entende? Em Colatina mesmo nós temos igrejas que têm nome presbiterianas. Não é do Brasil. Igrejas presbiterianas de outras denominações. Elas não estão necessariamente na mesma dinâmica da Igreja Presbiteriana do Brasil, entende? Então, o nome não é o que deve ser regido, porque o nome presbiteriano significa simplesmente sistema de governo. É uma igreja governada por presbíteros. Tem igrejas presbiterianas com um nome que não tem nada a ver com confissão de fé de Westminster. Talvez nem creia na soberania de Deus, creia no ecumenismo e uma série de coisas. Então, mas essa é a nossa igreja? Não, essa não é a nossa igreja. A nossa igreja atualmente é a Igreja Presbiteriana do Brasil, a primeira presbiteriana que veio para cá. E ela subscreve a confissão de fé de Westminster, entende? Outras vão subscrever outras confissões, algumas vão abraçar, por exemplo, o Concílio Ecumênico de Igreja, onde você tem várias denominações que fizeram algumas afirmações. E algumas igrejas aderiram a isso. Então, eles não são uma igreja mais reformada, mas são uma igreja aderida ao Concílio Ecumênico de Igreja. Para nós é uma lástima, né? Uma lástima muito grande, não faz sentido nenhum. Entendeu? Então, o nome presbiteriano, a gente tem que entender ele dentro dos seus contextos, né? Dentro dos seus contextos. Lucas 12, 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Pensa você, alguém viu Jesus e estava num dilema enorme sobre herança. Herança dá briga sempre, né? Já nessa época dava briga. Eles falavam, vão atrás, Jesus está aqui, Jesus vai resolver isso. O homem chega e diz, Jesus, ordena o meu irmão que reparta comigo a herança. Às vezes a gente é muito entusiasta e a gente diz, Jesus tem que chegar, Jesus vai dizer. Afinal de contas, provavelmente um estava certo, o outro errado, ou um mais certo, né, do que o outro. Mas como que Jesus vai lidar com isso? Olha o verso 14. Mas Jesus lhe respondeu, vamos ler? Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Jesus diz, quem diz que eu sou alguém que vou ficar julgando
a questão da herança de vocês. Não é que Jesus não queira que justiça seja feita nessa partilha, ele quer. Mas ele diz, olha, tem algo muito maior aqui, que é o verso seguinte. Olha o verso seguinte. Então lhes recomendou, vamos ler? Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Percebe que Jesus vai no centro da questão? Mais importante do que repartir a herança aí, era a briga pelo amor ao dinheiro. Jesus disse, vocês não entenderam a coisa mais séria aqui. A mais séria aqui não é quem vai ficar com qual parte da herança. A mais séria é que vocês estão amando o dinheiro. Jesus está tratando da questão fundamental, mais do que do sintoma que está aparente. E é isso que a igreja faz. A igreja trata das questões essenciais, que vai repercutir nas demais. Naturalmente, se esse homem entendesse, e se o irmão dele entendesse, que o valor de um homem não consiste na quantidade de bens, a briga seria para quem vai ficar com, fica você com mais, você é meu irmão, né? Pode ficar, rapaz. Mas enquanto cada um estava amando o dinheiro, a briga era entre eles, não quero perder nem um pouquinho um para o outro. Às vezes nós queremos inserir a igreja nesses campos. E a confissão está dizendo que os concílios não se imiscuem nas questões do Estado, basta o Estado fazer. A igreja deve fazer aquilo que é mais essencial, que é sobre isso. E Jesus vai contar aqui aquele contexto da parábola. Ó. Olha lá o verso 16. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. E aí ele vai contar a história daquele homem que produziu, guardou, e Deus diz, louco, esta noite pedirão a tua alma, para quem tem, para quem te será. Abra Atos capítulo 15, em casa você leia Atos 15, e você vai ver da onde surge a ideia de concílio. Surge aqui de Atos 15, quando uma demanda precisa acontecer, precisa ser resolvida. Uma demanda séria, teológica, né? Nesse concílio, Pedro falou, Paulo falou, eles falaram do que tinha acontecido e tudo mais, e Tiago vai falar. Olha o verso 13. Depois que eles terminaram, eles aqui, Pedro e Paulo e alguns outros, Barnabé e tudo mais, falou Tiago dizendo, irmãos, atentai nas minhas palavras. Verso 14, expôs Simão como Deus, primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Confere com isto dos profetas, como está escrito. Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. E levantando-se das ruínas, restaurei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o seu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas pelos séculos dos séculos. Tiago pega aquele debate, ouviu o que Pedro falou, as experiências que Pedro teve, que Paulo teve. Ele diz assim, gente, isso que eles estão dizendo, de que os gentios entraram no reino, porque essa era a grande questão, um gentio tem que ser circuncidado? Ele diz, isso que aconteceu, o gentio se convertendo, isso confere com a palavra das profecias. E aí ele cita esse texto, lá do Antigo Testamento, de que um dia o tabernáculo caído de Davi iria ser reconstruído. Quando isso acontecesse, gentios entrariam neste tabernáculo. Percebe? Não é Israel físico, Israel continuava destruído. Mas era Jesus Cristo que tinha sido morto e ressuscitado, e a igreja em Cristo. E agora os gentios entraram. Qual foi a base final da decisão do concílio de Atos 15? A Escritura. Eles ainda não tinham toda a Escritura, eles tinham até o Antigo. Mas eles olharam para ela e disseram, é assim que a gente deve definir. Está lá Tiago, está Pedro, está Paulo, esses homens que Deus usou para constituir partes da revelação dele, ao decidir em concílio, usou não a sua sabedoria pessoal, usou a Escritura. Porque sínodos e concílios sempre precisa dar razão daquilo que eles estão declarando pelas Escrituras. É a Escritura quem norteia as questões. Agora, lembra, a Escritura, Deus age nos conduzindo a interpretar a Escritura. Cuidado para você sozinho não achar que o mundo está errado.
Não, mas porque eu li o versículo tal e todo mundo leu a Bíblia toda, tem uma outra interpretação e a sua interpretação pessoal, aí pode ser um orgulho, né? Mais do que uma submissão às Escrituras. A Escritura deve ser interpretada com muito cuidado, com muito zelo e requer muito estudo por todos nós, não apenas da liderança, mas de vocês, membros, tá bom? Vamos orar? Deus, obrigado porque ao longo da história o Senhor tem cuidado do teu povo, o Senhor tem nos dado lideranças, homens compromissados contigo, debatem questões para o bem da própria igreja, sempre submissos à tua palavra. Agradecemos porque a revelação do Senhor, que é infalível à Escritura, ela está disponível a todos nós, de forma que todos nós temos o privilégio de poder ler a fonte original e temos a responsabilidade de nos submetermos à Escritura como única regra de fé e prática. Mas agradecemos porque o teu Santo Espírito continua agindo na vida da igreja, continua conduzindo a igreja ao longo da história, aperfeiçoando os seus entendimentos, fazendo avançar, mesmo em meio a tantas lutas e aflições. Agradecemos porque o Senhor prometeu que sempre haveria uma igreja fiel na terra, mesmo que o mundo vá de mal a pior, sempre há povo fiel do Senhor. E nos faça sempre estarmos apegados a este povo fiel, amando o Senhor acima de todas as coisas. Oramos em nome de Jesus. Amém.
noite.